Pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre a ileostomia, a colostomia e a urostomia. O que são esses dispositivos? É bem importante que vocês tomem nota no caderno de vocês sobre o que cada um significa. Então, assim, uma dica para vocês, quando vocês forem pegar plantão, a anatomia é uma disciplina básica, tanto para cuidador, para técnico, para enfermeiro. A gente precisa ter as noções de anatomia, pessoal, na ponta da língua. Então, quando eu falo de urostomia, eu já consigo associar que é alguma coisa à bexiga, à urina, ao sistema urológico, né? Ileostomia, eu sei que é uma porção do intestino. Eu não preciso necessariamente saber qual das porções, se é mais para cima, mais para o lado, mais para a esquerda, mais para a direita, não. Mas eu preciso ter uma noção. Colostomia, o nome já está dizendo, é referente ao cólon, né? Então isso é bem importante para a gente estar sempre se estudando ali, se adaptando, tá? Então, aqui no primeiro desenho, a urostomia, então, é quando a pessoa não consegue que a urina saia por via normal, né? Pela sondinha vesical de demora, pela sondinha vesical de alívio. Então, é colocado um catéterzinho aqui, e isso aqui fica para fora. A ileostomia, a mesma coisa. É quando as fezes do paciente não conseguem, né, fazer todo aquele trajeto de chegar até o ânus. É colocado uma bolsinha aqui. E a mesma coisa na colostomia, que é mais comum para nós. É colocado aqui. O que vocês podem observar é as porções, Uma tá aqui, a outra já é mais ali, a urostomia ali. Beleza. Como é uma bolsa de colostomia ou ileostomia, tá? Para quem nunca viu, aqui tem o desenho de uma bolsinha. Aqui essa partezinha vermelha a gente chama de ostoma. Como a gente limpa, como a gente faz, a gente vai ver depois. E essa bolsinha ela pode ou não ser fornecida pelo SUS, ou o pessoal compra, né? Que ela tem que ser trocada também. Aqui tem um outro desenho para vocês verem do ostoma. E agora eu vou falar uma coisa bem no grosso para vocês entenderem. O ostoma nada mais é do que uma tripa do intestino puxada para fora. Então, às vezes, essa aqui vai ser pequenininha, vai ser maior, vai ser grandona. Depende de como vai ser o meu ostoma. E essa parte vermelhinha aqui, é um sinal de irritação da cola da bolsinha. Aí existem maneiras, né, de eu estar prevenindo isso, através do uso do Cavilon Spray, através de uma boa limpeza. Quando limpar, eu não ficar agredindo muito a pele ali, porque isso aqui, quando a gente vai trocar, às vezes pode sangrar. E a bolsa de colostomia, eu vou falar o que é um protocolo hospitalar, tá? Dentro das residências, tem muitos pacientes que ficam 7 a 14 dias com a mesma bolsa. Em hospital, é 76 horas. A cada 3 dias tem que trocar a bolsinha. Uma que o quê? Ela fica suja demais. No hospital, a gente tem mais de um paciente para estar trocando a bolsinha. A gente não tem aquele 100% de cuidado que se tem num serviço de assistência domiciliar. Então, assim... mesma coisa, eu vou colocar a data do lado de fora da bolsinha, eu vou colocar o nome de quem tá fazendo a troca da bolsinha, e no hospital é a gente que troca. Dentro de casa, na residência, muitas vezes é o próprio familiar quem vai estar fazendo essa troca. Eles são ensinados, né? Algumas cidades têm um setor específico na Secretaria da Saúde que ensina... a oficina dos ostomizados, que a gente chama, senão eles vão aprendendo. Aqui mais um desenho para vocês verem, então, de um ostoma, tá? É literalmente, como eu falei, um pedacinho da tripa para fora.
Aqui, ó, da ileostomia, para vocês entenderem aonde que tá. Aqui um desenho de um ostoma. E aqui a gente pode observar, ó, tá saindo fezes ali, dali sai fezes. E aqui ele tá bem limpinho, não tá agredido ao redor. Tá bem bonito esse ostoma. Cassi, o paciente sente desconforto nos primeiros dias, sim, pessoal, ele sente dor ali. Ó, isso que essa imagem aqui nos traz, tá sendo aplicado o Cavilon Spray. A função do Cavilon, ele forma uma camada protetora em cima da pele, é como se fosse uma segunda pele, fazendo que sim, seja prevenido úlceras de pressão, seja prevenido a agressão ali da bolsinha contra a pele, do próprio material da cola. E no início, quando o paciente tem essa cirurgia, que pode ser uma cirurgia permanente ou não, às vezes, galera, por algum motivo, alguma cirurgia que a pessoa fez, ela precisa estar utilizando a bolsa de colostomia, de ileostomia, de urostomia, e depois isso aqui é fechado, é colocado para dentro, é feita uma sutura e a pessoa volta a fazer suas necessidades normais. Não necessariamente por causa de um câncer, a pessoa pode vir a passar, né, essa bolsinha. Então, pode ou não ser algo permanente. A ileostomia, então, é quando é necessário remover ou contornar todo o intestino grosso ou para proteger uma anastomose coloanal ou ilioanal. Foi o que eu falei para vocês antes. Ela pode ou não ser permanente. Depende da preservação do aparelho retal. É utilizada normalmente em doenças inflamatórias intestinais, complicações decorrentes de câncer e polipose familiar. Existe a temporária em alça para pacientes em usos de fármacos que atrasem a recuperação de feridas, proteção de anastomoses próxima ao reto de 5 a 7 centímetros. E as permanentes podem ser realizadas ao final do ilho ou incontinente. Esse último é contraindicado para pacientes com a doença de Crohn. Então, isso aqui é só para a gente conhecer um pouquinho mais sobre cada um. A colostomia, então, é quando é necessário remover ou contornar o cólon distal, reto ou ânus. Aqui vocês estão vendo a diferença do posicionamento de um para outro. É possível restaurar imediatamente a continuidade gastrointestinal. É indicado, então, em diverculite, traumas, defeitos congênitos, câncer em cólon descendente, sigmoide ou reto, obstrução ou paralisia intestinal. Pode ser de forma temporária ou permanente. A temporária é para descomprimir o cólon distal diante de uma obstrução ou de uma perfuração, facilitar a recuperação de feridas em alças intestinais e de processos inflamatórios perianais. E a permanente, né, em idosos e pacientes em maior risco de desidratação, em que a ileostomia é contraindicada. E aí tem uns casos ali, ressecação e incontinência fecal. Então, pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho o que é uma otomia, né? Que a gente vê tanto falar, isso, otomia. Então, alguns exemplos de dispositivos aqui que a gente tem: a ileostomia, a gastrostomia, urostomia, colostomia, traqueostomia. Vocês observem que tudo é terminado em omia, significa uma abertura. E aqui tem os casos mais comuns. Aqui, então, tem o desenho das bolsinhas, e aí a gente pode observar que elas têm numerações. Então, de acordo com o tamanho do meu ostoma, lembrem o que é ostoma, eu vou ter o meu desenho aqui onde que eu vou recortar. Cassi, eu posso ter um ostoma que eu precise recortar, que ele seja grande aqui, pode, aqui pode, aqui pode. E, gente, essas bolsinhas também eu já vi utilizar para quando, por exemplo, uma ferida está drenando líquido demais e eu não quero colocar um dreno, eu posso colocar uma bolsinha. Viu que interessante?
E aqui tem um outro tipo de material. Aí isso aqui sai, né? A gente recorta, isso aqui sai e é uma colinha por baixo. Mais um desenho de uma bolsa de colostomia. Aqui vem um clamp, que a gente sempre tem que deixar essa partezinha aqui dobrada e clampeado, fechadinho, para o quê? Não vazar tudo na minha cama fezes, né, pessoal? Aqui mais um desenho. Aqui, muitas vezes, as pessoas que utilizam de colostomia ou ileostomia, elas mesmas aprendem a fazer as suas limpezas, recortar suas bolsinhas. Elas têm uma vida completamente normal, tá, gente? Então, aqui, por exemplo, esse paciente, ele foi lá, recortou e tá colocando o seu ostoma para dentro da bolsinha. Ó, um ostoma bem bonito, a cor da alça intestinal ali. Vai colocar para dentro da bolsinha, vai fechar e vai andar na rua normalmente. Até porque assim a pessoa não fica evacuando 24 horas por dia. Dentro dessa bolsinha também fica gases, fica as fezes, né? Então assim, esvazia 2, 3 vezes por dia ou conforme a necessidade. Pode ter uma vida normal.